Era uma senhora que, por uma questão por um mecanismo de defesa cuja raiz nós nunca vamos conhecer, desenvolveu uma espécie de persona, uma espécie de defesa quase infantil de fantasia. Portanto, ela vivia num mundo que de facto não era este. E gerou-se ali, depois de conhecer um bocadinho a história, uma estranha reciprocidade. Portanto, ela estava rodeada de pessoas que lhe garantiam aquela encenação permanente, porque ela que de facto acreditasse que era uma diva do bel canto. E eles próprios, por motivos que só eles poderão responder, também tinham ali um mecanismo de descompressão cómica que eu acho que funciona assim, não só para os músicos, mas como para muitos de nós, de um certo conforto que de facto nós temos na tristeza na tristeza alheia, porque é uma coisa que fala de facto um dos entrevistados. E portanto foi essa questão de haver ali uma senhora que quebrava um bocado a lógica de interação em que de facto nós medimos aquilo que fazemos, medimos aquilo em função da percepção do outro e assim criamos a nossa própria mundividência e posição na vida e no mundo. E esta senhora, de facto, foi aquilo que mais me chamou a atenção. Alguma coisa falhava nesse processo. O meu propósito inicial era ambicioso. Era porque é que a Natália de Andrade era como era, ou seja, esta pessoa iludida, que cantava mal e que aparentemente não se apercebia disso. E eu pensei que ia encontrar no seu trajeto de vida, na sua vida, pistas, ou pelo menos razões, causas que me levassem a compreender este trajeto que tinha acabado nesta senhora, que já tinha uma certa idade, não é? Quando nós ouvimos falar dela, já passaria com certeza dos 70 anos. E descobri que a senhora tinha passado os seus últimos dias num lar na zona de Tábua. E, ironicamente, um lar destinado a artistas. E eu achei que logo aí havia uma coisa quase poética dela, sendo ou não artista, não é? Ter acabado os seus dias num lar que era destinado a artistas. E eu encontrei num salão enorme, junto a um piano que mal era tocado num salão que parecia um bocadinho bafiento, que era um pouco usado neste lar, que era inicialmente destinado a artistas, 8 pacotes de papel pardo. E comecei a desempacotar aquilo um bocado. Ao mesmo tempo senti uma tristeza de ver ali uma vida de uma pessoa que morreu com 89 anos, reduzida a 8 pacotes, que ninguém tinha reclamado. E comecei a desempacotá-los, e num deles encontrei um diário manuscrito. Eu pensei, meu Deus, maravilha, um tesouro, é aqui que eu vou saber que vida é que ela tinha e porque é que ela se tornou assim. O que eu descobri é que não sabia, ao chegar ao fim daquela leitura, cheguei à conclusão que não sabia mais da Natália do que quando tinha começado. Ou seja, o que ela dizia ali era no fundo era um diário autoiludido, como ela própria era. Aquilo era... Aquelas milhares de palavras tinham sido deixadas para pretensos fãs, pessoas supostamente que iam biografar a sua carreira artística brilhante, porque ela achava que era brilhante. E esse diário não nos trazia muito pouco da sua vida. Dai um beijo a sós e a medo, mas a onda que desmaia descobriu este segredo. O filme baseia-se, de facto, numa peça jornalística e foi com uma jornalista que eu escrevi o argumento. Portanto, e houve, de facto, esse diálogo entre uma linguagem mais objetiva, mais de vamos à verdade, vamos tentar perceber o que é que realmente se passou com esta senhora, com uma componente um bocadinho mais pessoal da minha parte. Portanto, eu queria que o documentário espelhasse um bocado das minhas próprias sensações e sentimentos e ambivalências em relação ao tema. O argumento para o documentário passou
começou por ser um bocadinho colado ao artigo que eu tinha feito para o público. A verdade é que depois das filmagens começarem, o João percebeu, e não sei se isso aconteceu durante as filmagens ou depois das filmagens, que ia seguir um caminho diferente. E não explorar tanto esse lado, ou seja, pegar mesmo na ideia do mito, ou seja, de nós não sabermos nada, admitir essa ignorância, esse desconhecimento que nós não conseguimos colmatar e partir daí, ou seja, da relação connosco com esse mito que se criou, com esse... E no fundo ouvir as pessoas que a conheceram, mas que verdadeiramente não a conheceram. Não estabeleceu verdadeiras relações, nem comunicou verdadeiramente com ninguém, porque nunca deixou cair essa máscara. Portanto, eu não tenho uma visão tão idílica quanto de uma senhora. Quer dizer, eu acho bonito, de facto, um exemplo de perseverança, mas para mim foi uma história triste de alguém que nunca conseguiu estabelecer uma relação com ninguém. Eu acho que todas as pessoas com quem nós falamos e que a conheceram já tardiamente, quando ela era mais idosa, nos dizem que a Natália Andrade se vestia de uma forma desadequada, quase como se fosse uma jovem. Diziam que ela parecia saída dos anos 1960, 1950, era uma figura completamente anacrónica. Eu interpretei esta forma como ela se apresentava ao mundo quase como se ela vivesse de facto nesse passado da juventude, numa juventude que ela não viveu em pleno em termos artísticos, só conseguiu de facto gravar já depois da meia-idade, mas era como se ela se visse a si própria como uma jovem. E ela no seu diário está sempre a dizer: eu mantenho a minha voz como se fosse jovem. E depois inventava histórias mirabolantes de que o bilhete de identidade dela estava enganado e que de facto ela não tinha a idade que tinha, era uma irmã gêmea. E depois ela arranjava formas de se justificar e de se ver ela própria como jovem e de se apresentar ao mundo como jovem, porque é quase como se este passado dela, essa juventude, não tivesse sido concretizado. Houvesse ali uma frustração que ela de alguma forma vive, uma frustração que ela canalizava desta forma, vestindo-se como uma jovem já sendo velha, uma figura anacrónica, toda a gente que chamava a atenção de todas as pessoas com quem se cruzava pelo ridículo da figura, mas que eu interpretei assim, ou seja, a ideia dela viver num passado que não se concretizou. Toda a gente com quem eu falei na pesquisa, conversas que tive que me ajudaram a contextualizar, surgiu essa hipótese também no meu diálogo com a Catarina Gomes, com o próprio produtor Rui Simões, portanto, e tem uma questão que tem surgido até num debate que houve na primeira projeção pública do filme, foi a relevância e a utilidade de ter o testemunho de um psicólogo, para tentar perceber um bocado o que é que teria levado a Natália de Andrade a ir por aquele caminho mais alienado, se quisermos dizer, desfasado da realidade. Eu acho que, pronto, é discutível, mas a minha opinião é de que isso seria um bocado contrário à própria essência e à própria intenção do filme, que é precisamente manter subjetivo aquilo que não é objetivável. Portanto, aquilo que as pessoas fazem é precisamente objetivar a Natália, a tentar defini-la como algo, seja um cromo, seja alguém ridículo, seja como um caso triste, seja como um caso de desumanidade, sadismo, seja o que for. E no diálogo que todos... De facto, é um tema que é profundamente humano e universal, que é esta coisa que nós temos de uma procura de refúgio, quer dizer, é algo muito humano e muito universal, e aliás o segmento de Nova Iorque está no filme precisamente para falar para estabelecer a universalidade do tema. E eu, na minha opinião, de todos nós de facto temos algo a dizer, porque falo em questões éticas e questões humanas e um psicólogo num debate sobre o filme ganharia uma legitimidade exagerada, porque na realidade não há nenhum psicólogo com as informações e com os factos que temos, que conseguisse estabelecer um perfil que não fosse também ele especulativo. Portanto, é um filme que foge à especulação e não há nenhum psicólogo que conseguiria esclarecer as questões que são por ele levantadas. E, portanto, por esse motivo, eu de certa forma mantive essa opinião, de que, facto, e
tentação que muitos teriam e que, se calhar, muitos dos próprios espectadores gostariam de ver satisfeita por uma questão da arrumação intelectual. Nós precisamos muito disso, de estabelecer ideias que sejam inteligíveis sobre os outros, sobre nós próprios. Nós temos que nos simplificar um bocado para a realidade se tornar suportável, mas a verdade é que há tanta coisa profundamente contraditória em nós próprios e na Natália de Andrade, então, que nós não podemos fugir a isso. E o filme quis manter isso do princípio ao fim. E, portanto, o psicólogo seria, na minha opinião, repito, discutível, seria contrariar esse espírito. O fumo de que estás correndo não tardarás a secar, mas os meus olhos são